Oi, tudo bem? Eu sou o Arthur, o teu amigo brasileiro, e hoje eu só vou fazer uma pequena discussão aqui sobre a existência de um português neutro, de um português que deveria ser o seu modelo, vamos dizer assim. Antes de eu falar sobre isso, na verdade, eu sempre quero lembrar, né? Se você acha que esse vídeo está muito rápido, você pode baixar a velocidade aqui nas configurações. Por que eu resolvi falar sobre a existência ou não de um português neutro? Eu vejo que em muitos países europeus, né, porque na verdade o português é uma língua de origem europeia, você tem essa certa visão de que existe um dialeto padrão, existe um dialeto modelo que deveria ser imitado por todos os outros habitantes de um certo país, independentemente do sotaque natural que eles tenham, né? Por exemplo, dizem, né, que a pronúncia original do alemão seria a pronúncia de Hamburgo, a pronúncia, o jeito de se falar francês correto seria o francês parisiense, o espanhol mais correto, mais padrão, na verdade ele segue a norma de Madrid. Portugal da mesma forma, né? O português que de fato ele é, digamos assim, exportado como variedade do português europeu padrão, é o português de Lisboa. Na China você tem, né, a variante mandarim, é o mandarim de Beijing, o japonês é o japonês de Tóquio, o coreano é o coreano de Seul. Mas no Brasil, então, qual é o português? O português de Brasília? Não é. Né? Na verdade, o Brasil tem uma questão histórica muito curiosa, porque, primeiramente, a capital do Brasil já foram muitas cidades. Salvador já foi a capital do Brasil, né? O Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, hoje é Brasília. Então, você tem esse problema de que já houve vários centros de poder político. Então, você não tem uma capital que é a capital há séculos, né? Como você vai olhar, sei lá, Paris, por exemplo. Por outro lado, você tem também o fato de que existem capitais econômicas, capitais financeiras. No caso do Brasil, é São Paulo, né? E São Paulo é muito maior e muito mais importante economicamente do que qualquer outra cidade do Brasil. Qualquer. Nem o Rio de Janeiro chega perto. São Paulo é muito maior. Outra coisa fundamental é a questão cultural, né? Eu não sei se você já percebeu isso, se você concorda comigo, se você é brasileiro e está assistindo esse vídeo, mas o Brasil não é um povo que lê, não é um povo de muita cultura letrada, é um povo que assiste muita televisão. E a televisão, ela é produzida principalmente nos moldes como o Brasil é hoje, no Rio de Janeiro, certo? A TV Globo, né? Uma TV muito famosa no Brasil. Você tem outras emissoras de TV que são a cidade de São Paulo, né? Como por exemplo, sei lá, a Rede Record. Mas de fato, a televisão está muito concentrada na cidade do Rio de Janeiro. Os cinemas, os filmes, são quase sempre feitos no Rio de Janeiro. Algumas vezes são feitos na cidade de São Paulo. Então você tem uma capital que é em Brasília. Você tem o centro financeiro, econômico em São Paulo. E você tem um centro cultural, assim, de mídia popular, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro. E aí você tem várias outras cidades que têm a sua importância local, né, que são conhecidas por uma ou outra coisa, que falam de uma determinada maneira. Então, na prática, eu disse tudo isso para dizer que o Brasil não tem um centro completamente dominante da cultura, da economia e do poder político. Ele está dividido. A força do Brasil está dividida, dependendo do assunto que você quer tratar. E então, vários sotaques têm uma certa proeminência de acordo com o que você está falando. E aí você tem ainda o problema de que, por exemplo, Brasília não tem um sotaque muito específico. Brasília já é uma mistura de pessoas do Brasil inteiro, né? Resumidamente, o Brasil não tem uma variante padrão de português. Não existe. É por isso que eu gosto tanto de fazer vídeo de pronúncia aqui. Faço um sobre, sei lá, sobre a letra R, sobre a letra L, sobre as vogais. Você pode ver todos esses vídeos aí. Porque é para você saber que todas essas possibilidades existem e não existe uma possibilidade correta. O que seria o mais bonito, o mais padrão? É você falar como as pessoas do jornal. Você liga a televisão, normalmente os jornalistas, eles têm um português bastante neutro. Se diz assim que não tem sotaque, né? Não tem uma pronúncia que é perceptível de onde a pessoa veio. Mas aquele tipo de português, o português da televisão, ele não é falado em parte alguma, não é falado em lugar nenhum. Ele só é falado pelos jornalistas, né? Isso não deve servir de modelo para você. Na prática, a resposta que eu tenho para te dar é: aonde você vai? Você vai para São Paulo? Então fale como as pessoas de São Paulo. Você vai para o Rio de Janeiro? Fale como as pessoas do Rio de Janeiro. Você vai para Porto Alegre, onde eu morava? Então você vai falar como as pessoas de Porto Alegre. Ninguém vai criticar você por estar falando um dialeto errado, por estar pronunciando as palavras mal, né? Como acontece em vários países, né? Quando você tem um dialeto que é muito distante
da variante ali da capital. No Brasil não é assim, ninguém se importa, ninguém se interessa com o seu sotaque. Você pode pronunciar as letras e a frase toda como você quiser, que todas elas estão corretas. Não existe um modelo padrão, ok? Eu espero que isso deixe você mais tranquilo e mais de bem com a vida. E não estressado, ao contrário, né? Que você fique muito tranquilo, ninguém se importa com o seu sotaque, e você pode falar assim com toda a tranquilidade do mundo, ok? Eu não sei se você ficou com alguma dúvida, se você queria perguntar mais alguma coisa. Se você quiser, você sempre pode deixar uma pergunta aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar. Se não, eu vejo você na próxima, ok? Tchau, tchau!